teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este privilégio. Muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigada, Pai. Vamos continuar com o nosso culto de doutrina. Quem está preparado hoje, o negócio vai esquentar aqui. Brincadeira. 1 Timóteo, capítulo 2. Paramos na terça-feira no versículo 7. E vamos ler agora do versículo 8 ao versículo 15. Amém? Todos encontraram 1 Timóteo 2, versículo 8 ao 15. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que do mesmo jeito, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos. Esse honesto aqui quer dizer decentes, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer à luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Pai, nós te louvamos, glorificamos, Senhor, o teu glorioso nome. Estamos aqui, meu Senhor da glória, no culto de doutrina, e pedimos ao Senhor humildemente: vem, Senhor da glória, falar com a tua igreja, falar conosco. E que nessa noite, Pai, aleluia, tudo aqui seja para o teu louvor e para a tua glória. Manifesta o teu poder no nosso meio. Meu Deus, nos revela pérolas. Vai quebrando, meu Pai, os biscoitinhos que porventura, meu Senhor da glória, ainda não podemos quebrar. Vem, Senhor, falar, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, Senhor, para sermos salvos e santos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Esse capítulo 2, como nós já estudamos na terça passada, o apóstolo Paulo começa fazendo uma demonstração. E nessa demonstração, ele nos ensinou, né? Porque eu sempre faço um pincel no anterior, nos ensinou que todos devemos orar com súplicas, orações e súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quando ele fala todos os homens, ele está falando por todas as pessoas em geral. Mas ele aponta principalmente para os reis e por todos aqueles homens que estão em eminência, em evidência, né? Porque são esses homens que foram levantados por Deus para que a nossa vida seja uma vida boa e tranquila. Nós vimos também que toda vez que, aleluia, nós quebramos um princípio, né, este princípio vem e nos quebra. Ou seja, a partir do momento que quebramos alguma direção da palavra de Deus, nós sofremos as consequências desse ato. O diabo, sendo estrategista como ele é, e ele conhece a Bíblia mais do que muitos cristãos, né? Porque ele conhece de Gênesis e Apocalipse, não tem nada aqui na Bíblia que ele não conheça.
Então você vai ver que ele é oportunista. E por ele ser oportunista, ele cega o entendimento de alguns, e muitos, achando que não está fazendo nada demais, vive quebrando o princípio bíblico, né? Então, quando Paulo advertiu aqui esses homens, aos cristãos, que orasse pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tivesse uma vida quieta e sossegada, boa e honesta, porque isso é bom e agradável diante do nosso Senhor Salvador. O líder, como eu falei a semana passada, o rei, era nada mais, nada menos do que um perseguidor, do que um que matava, do que um que incendiava os cristãos, que perseguia todos, que bastava ele olhar para um, invocar, quero matar, ele matava. Agora, o mandamento do Senhor é dizer, ore pelos reis, ore por esses homens. Então, toda vez que uma nação se levanta contra o seu líder, Satanás está tendo autoridade para entrar e destruir. Amém? Por quê? Porque está indo contra a palavra de Deus. E tudo que vai contra a palavra de Deus é maldição. Tudo que vai contra a palavra de Deus, né, é porta escancarada para o diabo entrar. Então, quem é que detém o poder? Tudo isso nós estudamos. O poder para mudar toda e qualquer história, quem é? É a igreja. Somos nós. Tem igreja de Deus aqui? Aleluia. Agora, quando é que nós temos autoridade como igreja para orar e a situação mudar? Quando nós vivemos a palavra. Nós não somos igreja, queridos, simplesmente porque botamos uma Bíblia debaixo do braço e viemos para a igreja, não. Nós só somos igreja quando estamos em Cristo, vivendo nos passos de Cristo, vivendo no caminhar de Cristo. É nisso aí que você toma a autoridade de igreja e tem autoridade aqui na terra. Então, Paulo continua orientando. Nesse perfil, ele se inclina e diz para os homens, versículo 8. Quando ele fala aqui homem, ele está falando da figura masculina. Ele muda agora de foco e fala sobre, mais uma vez, sobre um culto, como se proceder em um culto e como também um homem cristão tem que agir. Ele fala sobre coletividade como igreja, né? Como igreja nós somos a coletividade. Ele diz a igreja, todos aqueles que se dizem cristãos, tem que estar orando o tempo todo por todas as pessoas. Por quê? Porque a gente não sabe quem é da salvação e não. Então, porque a gente não sabe, a gente tem que orar por todas as pessoas. Até aquelas pessoas que nós achamos, não, para esse não tem jeito. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos. E quer que eu te diga uma coisa? Porque quem conhece os corações é Deus. Muitas vezes aquele que a gente aponta que não tem jeito, Deus olha do céu e diz, é vaso escolhido meu. É meu, aleluia. É por isso que mesmo o profeta Samuel sendo profeta, ele se enganou. Por quê? Porque nós como humanos temos a tendência de olhar o exterior, mas Deus, sendo Deus, ele olha o coração. Então Deus conhece a todos, amém? Então, como a gente não sabe quem é da salvação e quem é da perdição, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nós sabemos que não vai ser assim. Não é assim? Nós sabemos que não é assim. Tem algumas doutrinas, algumas pessoas que acham que alguns já nasceram para a perdição. Eu discordo. A Bíblia diz que nem todos são da salvação. Por quê? Por causa do coração do homem. Porque se não fosse assim, por que Jesus levantaria a igreja na terra para proclamar o evangelho? Então, quando a Bíblia diz que nem todos são da salvação, é por causa da dureza do coração do homem.
né? Nós conhecemos, não é fácil para um homem abrir o coração para entender as verdades do Evangelho. Porque para conhecer e para viver as verdades do Evangelho, tem que haver renúncia. E renunciar, querido, nunca foi fácil. Nunca é fácil, né? Se humilhar, reconhecer que não é ninguém, que está errado, porque a Bíblia diz que as nossas justiças são trapos de imundícia, né? Domingo aqui eu trouxe uma palavra sobre aquela mulher pecadora, que Jesus falando que é no mesmo nível de reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, é nesse mesmo nível que nós amamos a Deus. Então é por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Mas é porque pecou demais e agora Deus olha lá do céu, não, porque você pecou muito, eu vou derramar muita graça, porque você pecou muito, eu vou fazer você um vaso na minha mão. Não é. É o nível de reconhecimento que a gente tem a capacidade de olhar para nós mesmos e dizer assim: eu não valho nada, eu não sou merecedor de nada, eu sou, aleluia, dependente dele. Então, quando você reconhece o seu estado miserável, aí gera dentro de você um poder chamado gratidão, aleluia. E quando você é cheio de gratidão, oh glória, você em todo tempo é grato ao Senhor, até nas mínimas coisas. Aí a Bíblia diz: ser grato no pouco, para que no muito eu venha te. Aí você vai ver uma pessoa que murmura, uma pessoa que não chegou nessa dimensão de entender o poder do perdão, nunca chegar no nível da plenitude de Deus. Por quê? Porque ela sempre vai olhar para a vida dela e dizer: está faltando algo. Sempre vai olhar para a vida dela e vai dizer assim: ó, eu sou injustiçada. Agora, aquele que é grato vai entender a palavra para dizer: eu sou justiça de Deus. Por quê? Porque o milagre primeiro acontece aonde? Dentro, para depois se manifestar no exterior. Então dentro eu já sou justiça, dentro eu tenho mais do que o que mereço, dentro eu sou grato a Deus pelo Filho que Ele deu por nós, pelos nossos pecados, dentro eu já não tenho falta de nada, porque dentro Ele já supriu, porque Ele é o grande eu sou, e o grande eu sou aquilo que você necessita. Quando eu chego a esse nível, nada mais pode me parar. Eita glória. Nada mais pode me parar. A minha tendência agora, porque eu já cheguei a esse nível, não sei porquê, fugiu totalmente do que eu ia pregar, mas Deus sabe. Agora, porque eu cheguei a esse nível em Cristo Jesus, que esse nível é de plenitude em Cristo, aí o exterior vai acontecer. Aí eu vou ver tudo se concretizar na minha vida. E quer que eu te diga uma coisa? Aquilo que você nem pediu ainda começa a chegar. Aquilo que você nem sonhou ainda começa a vir. Aquilo que você nem projetou ainda começa a acontecer. Quem pode receber essa palavra e diga comigo: eu vou viver aquilo que eu nem sonhei. Imagine o que eu sonho. Eita, você pode dar uma salva de palmas para ele? Glória a Deus. Então Paulo, depois que ele admoesta aqui, explica que a igreja, um verdadeiro cristão, não pode ser instrumento de escandalizar, de abrir a boca para falar mal de presidente, de governadores, de líderes eclesiásticos, nem de pai, nem de mãe. O verdadeiro cristão, ele vive a palavra. Aí ele diz, do mesmo modo, aí ele sai do geral e vai para unificar. Aí ele diz assim: e aos homens, versículo 8, quero, pois, que os homens
ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está falando aqui, sem ira e sem contenda? Ele está dizendo o seguinte, homens, que para suas orações chegarem ao Senhor, o teu coração tem que estar limpo. Que o papel de um verdadeiro homem de Deus não é criar contenda nem confusão. O verdadeiro homem de Deus, ele tem que trabalhar de tal maneira que todos saibam que ele é homem de Deus. É por isso que ele diz assim: ore em todo o lugar, em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Isso aqui é muito sem ira, sem contenda. Por quê? Porque o homem tem uma facilidade muito grande de se irar. Porque sua força física, né, por ser mais do que mulher, muitas vezes querer se elevar. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender que ele tem que limpar o coração dele. Orações para ser ouvida tem que ser linkada com a vontade de Deus. Não adianta eu ter dom, eu pregar, eu dizer que sou homem de Deus, mas se o meu coração e o coração do homem, quando eu falo, não estiver limpo. Então é sem ira e sem contenda, homens. Como é que está suas mãos? Suas mãos estão limpas? Seu coração está limpo verdadeiramente? E aí depois ele passa para as mulheres. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem ou se arrumem em traje modesto com poder e modéstia. Não com tranças ou com ouro ou pérolas, vestidos preciosos. Paulo não está dizendo aqui que você não pode andar arrumada. Paulo não está falando que as mulheres não podem viver bem arrumada. Ele está dizendo, não é isso que faz com que uma mulher seja vista como mulher de Deus. Não é isso que caracteriza uma mulher como uma mulher de Deus. Nós temos que entender a cultura que estava vivendo ali, as igrejas que estavam sendo abertas. Era uma cultura grega. As mulheres agora, que outrora não tinha mais legalidade, outrora não tinha autoridade, agora estava ali se rebelando. Você vai ver que Paulo dá essa orientação, porque além dos trajes, Paulo também diz assim, tinha outro problema acontecendo ali. Os mesmos trajes que outrora aquelas mulheres, a gente não está falando só de mulher judia, porque nas igrejas tinha mulheres judias, porque já vinha de uma tradição de viver coberta, mas também tinha as gregas, que vinha de uma cultura de promiscuidade, de achar que se vestir, né, com o corpo do lado de fora, apertadinho, era normal. Então deixa eu te dizer uma coisa, mulheres de Deus. A primeira coisa que a gente denota numa mulher que nasceu de novo, está cheia do Espírito, é nas suas vestes. Vestes não leva ninguém para o céu, mas é inadmissível que uma mulher se diga, nasci de novo, e ainda queira se vestir com sensualidade. Porque mudou, sofre uma metanoia. Pastora, as mulheres não gostam de ser observada, de ser agraciada, de ser chamada de bonita? Gosta, mas a mulher de Deus, ela passa agora a só querer chamar a atenção do seu esposo. Porque fora sem ser seu esposo, ela se sente mal. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Então, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Uma mulher que se diz cheia do Espírito e não tem um temor de pegar uma calça ligada, arrochada, que mostre as suas curvas e não sentir nada. Espera ainda.
Eu vou te dizer que mesmo antes de eu ser crente, todo domingo quando eu ia para a igreja, eu escolhia a roupa que eu ia vestir. Eu escolhia, por quê? Porque eu entendia que uma igreja é um lugar de respeito. O que não dá para entender é mulheres hoje que se diz que vive o evangelho e não tem a preocupação de quando for comprar suas vestes, não se autoanalisar e nem perguntar ao Espírito Santo, essas vestes estão condizentes com o título de cristã que eu sou? Eu disse que ia estreitar, né? Eu não prego doutrina nesse nível de vestes, mas eu estou pregando a palavra. É o que o apóstolo Paulo estava orientando ali, né? E tinha outro problema, além dessas mulheres, vir com vestes praticamente nuas para a igreja, fazendo até o irmão pecar. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem homem santo dentro da igreja? Tem. Mas nós, como mulheres, temos que contribuir para que o irmão não peque. Agora, tem pessoas que vêm, mulheres mesmo, com algumas saias, que os homens aqui cansam de ver tudo, ver até o céu. Tem casos aqui que eu digo, irmã, pega ali uma toalha, um paninho e manda entregar ali a irmã. Ok, eu como pastora não posso chamar e dizer, filha, vigia. Por quê? Porque o diabo, ele só precisa de uma brechinha. Mas os obreiros aqui, com muita educação, digo, vai lá, oferece um paninho. Agora, eu não estou falando para aquelas que se converteram agora, que não conhecem ainda a palavra, que está iniciando agora, às vezes nem o guarda-roupa tem. Eu estou falando por aquelas que verdadeiramente já conhecem a palavra. As nossas vestes têm que ser vestes de respeito, de pudor e de modéstia. Isso é o adorno de uma mulher. Isso é uma mulher bela do evangelho, no evangelho. São as vestes, irmãs. Aleluia. Modéstia. O seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de responder. Isso faz uma mulher bela diante do Todo-Poderoso. Né? Aí no versículo 11 ele diz, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. E não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Muitos pegam esse versículo para dizer que o apóstolo Paulo aqui está falando que mulher não poderia ser pastora. Mas quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver o que é que estava acontecendo nas igrejas, você vai ver que isso aqui é uma referência que Paulo estava dando para Timóteo, porque Timóteo estava sendo enviado para as igrejas de Efésios, para Coríntios, e nós já aprendemos aqui o que é que estava acontecendo nessas igrejas. Mulheres que estavam fazendo vergonha dentro do culto. Mulheres querendo romper com a autoridade de seu marido, querendo mostrar que sabia mais do que seu marido. Por quê? Porque outrora, por causa da lei Torá, as mulheres não tinham direito de entrar na sinagoga, a aprender. Só os homens que tinham direito a aprender. Agora, com o evangelho, que é novidade de vida, você pode dar glória a Deus? Aquelas mulheres se apaixonam pela palavra e começam a mergulhar na palavra e queriam bater de frente com seus maridos. Queria abrir a boca, como nós aprendemos lá em 1 Coríntios, e Paulo admoesta da mesma maneira. A maior prova que o que Paulo está falando aqui não é que a mulher não possa ensinar e nem falar em público, é que você vai ver que tinha várias profetisas. Né? Áquila foi uma das que era profetisa. Então, se o próprio Deus chamava a mulher, derramava ela o dom de profecia, é para ela ficar calada? Era para ela falar para a igreja. Então, o que essa passagem está Paulo admoestando Timóteo, dizendo assim, Timóteo, avise para essas mulheres que eu estou proibindo essa desordem no culto. Avise para elas que eu não admito que elas se levantem contra seus maridos. Por quê? Querida, eu sou mulher.
Mas a Bíblia desde o começo deixou bem claro: a cabeça da mulher é seu esposo. Pastora, mas o meu marido não é crente. Minha querida, mas você é. Pastora, mas meu marido todo errado. Mas você procure fazer certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que você ganhará o seu marido como? Em silêncio. Aqui está o mistério. Porque muitos homens ainda não se converteram. Porque a mulher acha que por ela estar na presença, ela sabe mais do que o homem. E quando a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, querido, ele não está falando de poder, nem de ser mais importante, não. Ele está falando de hierarquia. Porque para toda organização, sempre foi, sempre vai existir um cabeça. Nenhuma casa pode ter duas cabeças, sim ou não? É a normalidade, é a anomalia. Nenhuma casa pode ter duas cabeças. Então, em uma família, a cabeça é o homem. Então, não adianta a gente se iludir e dizer assim: não, mas quem ora sou eu, quem busca a direção sou eu. A direção que Deus lhe dá, esposa, mulher, é que você ore naquilo que você não concorda, apresente a Deus e fique em silêncio. Que é no silêncio que Deus vai trabalhar. Independente das circunstâncias, independente da situação, aleluia. Está vendo seu marido se comportando de um modo que você não concorda? Vai para o joelho e vai orar. E vai viver o que a palavra manda. Mas quantas? Bota o dedo na cara do homem e diz: Deus vai te tocar, Deus vai te ferir, você vai ver o que o meu Deus vai te fazer. Querido, quem é capaz de você ser ferido e não ele. Até porque a Bíblia diz que tudo vai cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, até esse probleminha com o seu marido, Deus vai reverter numa situação para tratar mais do seu caráter, para tratar mais de você. Agora, o que a gente vê, muitos casos, é de maridos não se converter, porque as mulheres ainda não vivem a palavra. Porque se a Bíblia está dizendo que em silêncio e com seus bons modos, com o seu modo de vestir, de se comportar, você vai ganhar o seu marido, a Bíblia se cumpre. Ou se não for para estar junto de você, ele mesmo vai se sair. Mas enquanto estiver querendo conviver com você, mulher santa, viva a palavra você. Ô irmãs, como eu tenho certeza que a Bíblia se cumpre. A palavra de Deus é fiel. Ela é viva, ela é eficaz. Aí tem muitas pessoas: será que isso vai acontecer? Até quando? Querida, a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz lá em Hebreu. Agora ela só é viva, ela só é eficaz quando ela é obedecida. Porque até mesmo em algumas situações que você esteja com razão, quando você abre a mão da sua justiça e decide viver a justiça de Deus se vem e se cumpre na sua vida. Quem está aqui? Aleluia. Lembra que eu preguei aqui sobre aquela mulher Jael? 20 anos, Jael veio do marido dela de mau caráter, abrir as portas da casa dela para um homem mau caráter, para o rei, do inimigo do povo de Deus. Mas ela continuou calada. Mas Deus viu o desejo do coração dela. Eu creio que ela profetizava: isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Um dia a minha casa não vai agregar mais inimigo. Um dia a minha casa não vai ser mais, aleluia, morada de inimigo. E o dia chegou. E quando a profetia
profetisa Débora dizia: a honra vai ser de uma mulher para ganhar essa vitória, ela pensou que Deus, através da boca dela, estava falando dela. Mas Deus, através da boca da profetisa, estava falando de Jael. Aleluia! Tem Jael de Deus aqui essa noite? Oh, glória! Eu quero te dizer que a palavra vai ser cumprida na sua vida. Irmãos, quantos homens eu recebo no gabinete dizendo assim: não, eu me apaixonei por Jesus por causa da atitude da minha mulher. Eu me apaixonei pelo evangelho por causa do amor da minha mulher por Deus. Mas tem muitos também que vêm me falar para dizer que a mulher não vive a palavra. Você quer mudança na sua vida? Viva a palavra. Viver a palavra, pastor, é fácil? Não, não é fácil, querido. Mas o que a gente glorifica é que nós temos um poder dentro de nós que nos ajuda a vencer a nós mesmos. Esse poder que está dentro de nós é que nos assegura da vitória. Não é talvez, não, é com certeza. Quando você vive a palavra se cumpre na sua vida. E eu, mais do que ninguém, sei categoricamente sobre isso. Pastora, a senhora orou para ser viúva? Não, o céu sabe que a última coisa que eu queria era ser viúva. Mas eu decidi viver a palavra. O que eu não sabia é que quando eu abri a boca, dizia assim: olha, Satanás, um dia eu fui divorciada porque eu não conhecia Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele abomina divórcio e eu morro agora. Mas eu não divorcio. Eu só vou estar livre depois de viúva. Eu não sabia que eu estava profetizando a palavra. E assim aconteceu. Porque Deus é fiel. Versículo 13 diz, aí Paulo continua dizendo: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Presta atenção. Por que Eva caiu em transgressão e não Adão? Adão errou por quê? Porque deu ouvido a Eva. Se naquele momento Adão tivesse chegado: Senhor, a responsabilidade era minha. Eu deixei Eva solta e ela deu ouvido à serpente. Você sabe que o pecado não tinha sido consumado? O pecado consumou na vida de Adão quando ele acusou Eva. Ele praticamente transferiu para Deus: foi a mulher que tu me deste. E muitos de nós somos assim, amados. Transferimos a nossa responsabilidade. Achamos que tem coisas que acontecem na nossa vida por causa de circunstâncias. Quando nós entendemos o poder da palavra, nós temos a capacidade de mudar toda e qualquer história, por mais cavernosa que ela seja. Quem crê nisso? Não importa a situação que você está, você tem o poder de mudar a história. Quando é que eu tenho o poder de mudar a história? Quando eu entendo, não, quem tem que viver a palavra sou eu, quem está errado sou eu, quem tem que aprender a palavra sou eu, quem tem que praticar a palavra sou eu. Quantas vezes o meu marido traindo e eu chegando para ele: me perdoe. Por quê? Porque eu deixei ira entrar no meu coração. Eu sabia que o homem estava cego. E você quer cobrar de uma pessoa que está nas trevas luz? Aí é por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou a gente entende que estamos numa batalha, ou a gente vai perder. Nós traçamos uma guerra espiritual, irmãos, todos os dias. Se você não traça com o esposo, traça com o filho, sim ou não? Se não traça com o filho, traça com o irmão, com o pai, com a mãe, com o vizinho. Você vive numa guerra. Um dia eu cheguei para uma pessoa, amiga minha, e ela disse: não vou carregar essa cruz, não. Eu vou me divorciar. E se divorciou. Eu disse: quando você encosta uma cruz, vem outra.
Cuidado. E não deu outro. Ela se divorciou, foi o que aconteceu, filho nas drogas. Eu disse, e aí agora? Vai encostar a cruz? Porque ela largou o marido por causa das drogas. Eu disse, e agora vai encostar a cruz de novo? Agora não. Quem está aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vence o inimigo numa área, naquela área que você venceu, você tem autoridade. Vou repetir. A Bíblia diz que muitas são as lutas que um cristão sofre, mas de todas o Senhor a livra. E vou te dizer mais, naquela área que você venceu, você naquela área tem autoridade. Pastor, naquela área que você venceu o inimigo, naquela área você tem autoridade. Vou te explicar. Quando alguém sai das drogas, que se converte, vai ser usado geralmente para quem? Para quem é drogado, sim ou não? Por quê? Porque naquela área você tem autoridade. Quando Deus vem, restaura seu casamento, através da sua vida, do seu comportamento, o que é que vai acontecer? Geralmente, você vai ser usado para casais. Se você entender o propósito de Deus, sim ou não? Por quê? Porque nesta área você tem autoridade. Aleluia. Agora, quando você quebra o princípio, você vai pregar mais sobre isso? Jamais. Como é que alguém que se divorciou... Querido, eu estou falando sobre... Toda regra tem exceção. Mas uma pessoa que simplesmente desistiu, cristão, primeira coisa que eu penso, essa pessoa acha que Deus não é poderoso. É por isso que eu digo, o verdadeiro cristão, ele não toma a atitude de se divorciar. Quem, o descrente, é que tem que tomar. É isso que o apóstolo Paulo explica. Se o descrente quiser conviver com você, amém, permita, não se divorcie. Agora, se quiser ir embora, que deixe. Não é assim que ele ensinou? Agora, quando um crente, um cristão verdadeiro, toma uma decisão de se divorciar por qualquer questão, ele está dizendo para o Senhor não é poderoso para mudar isso não. Sim ou não, irmãos? O Senhor não tem poder para mudar essa situação não. E se a Bíblia diz que os filhos de Deus veio para desfazer as obras de Satanás? Quem é filho de Deus aqui? Então eu quero te dizer que você tem poder, autoridade dado por Deus para desfazer as obras de Satanás. Eu quero te dizer que esse demônio que entrou na sua casa, no seu casamento, na sua família, vai sair em nome de Jesus. Mas pastora, deixa eu te dizer, um pastor muito até renomado, uma vez conversando comigo, eu ainda estava naquela luta, o marido não tinha morrido ainda, ele disse, quero lhe dar um conselho. Eu disse, qual é? Você é nova e bonita, largue esse homem para você não se acabar como a minha mãe, até hoje, esperando, 30 anos velha, acabada, cheia de depressão. Eu digo, não sei quem é sua mãe, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Uma vez que eu bato. Mas é isso mesmo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. E Ele me ama. Espera ainda, pastora. Você está dizendo que Deus, né, não ama a minha mãe? Eu não era pastora, não, eu era missionária. Eu digo, meu filho, de amar, ama. Mas será que ela tem esse entendimento? Vocês estão entendendo aqui? Será que ela tem esse entendimento do amor grande que Deus tem pela vida dela? Às vezes ela ama mais a criatura do que o Criador. Então Deus sabia que eu, pela minha vontade, eu tinha chutado o pau da barraca há muito tempo, mas não fiz por quê? Para viver a palavra. Existe uma diferença. Quem está aqui? É diferente. É outra situação. Mas quando você vive a palavra, querida, a palavra se cumpre na sua vida. Glória a Deus. E para terminar, ele continua dizendo: Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos
se permanecer em modéstia na fé. Isso aqui ele está falando que toda mulher que ela bate é uma promessa, é Paulo falando. E a gente viu isso na Bíblia acontecer. Que muitas mulheres não geram por ter rebeldia dentro dela. Mical era uma mulher que ela não conseguiu entender a adoração que Davi tinha por Deus. Ela começou, em vez se ela não entendeu, ela não entendia, ficasse caladinha não, mas ela bateu de frente com o marido. Você está agindo parecendo um moleque na versão dela. Nudes, porque ela não conseguia entender como é que um rei estava com aquela postura, porque Davi, tamanha era a alegria de Davi, carregando a arca, que ele cantava para o Senhor, salmodiando, junto com todo o povo de Israel, tamanha era a alegria dela. Ela da janela não entendeu, começou a murmurar. Aí a Bíblia diz que ela recebeu uma maldição de não gerar. Então a promessa de Deus para a mulher é gerar. Mas o espírito de rebeldia, muitas vezes, impede uma mulher de gerar. Quem está aqui? Aleluia. Então, queridos, depois no capítulo 3, ele foca, nós vamos dar continuidade. No versículo 3 primeiro ele diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui nós vamos estudar na próxima semana sobre a obrigação, os deveres de bispo, dos diáconos, de todos aqueles que almejam o episcopado. O episcopado é fazer a obra do Senhor. Porque tem muitos com entendimentos errados. Muitos desejam fazer a obra de Deus por fama, por sucesso e por dinheiro. Quando o principal motivo é amor. É o desejo que o evangelho continue. O desejo que você tem de ver pessoas transformadas. O verdadeiro líder, ele pode ser considerado até chato, porque a alegria de um líder verdadeiro é ver vidas transformadas. É por isso que um pastor sofre tanto quando vê uma ovelha se desgarrando no pecado, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque ele sabe o que é que está por acontecer e por vir. A alegria de um pastor é ver suas ovelhas tudo fiel, rente ali na palavra, porque sabe que quem é fiel à palavra de Deus vai ver a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, porque não quero mais que se demore culto por causa dessa agonia na face. Então, mulheres, quantas mulheres aqui que têm seus maridos ainda que não são convertidos, levante a mão. Eu quero dar uma palavra para vocês, e é profético. Vivam a palavra e verás a glória de Deus. Não se turbe mais o teu coração. Creia tão somente que a palavra de Deus é viva e é eficaz. De tudo que tiver que guardar, guarda o seu coração. Procura se aprimorar cada vez mais em cumprir a palavra de Deus. Então, quanto mais, porque olha, quando eu digo que nós vivemos em guerra, é porque nessa guerra nós temos que vencer todos os dias. Porque o diabo não perde a oportunidade e vai usar para que a gente venha sujar o nosso coração. Porque uma vez o coração suje, você perde a autoridade diante de Deus para estar intercedendo e orando. Então a preocupação nossa o tempo todo é de estar o quê? Transformando, purificando o nosso coração. Então feriu com palavras: Senhor, eu amo, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Libere perdão todos os dias, libere amor todos os dias. Por quê? Porque o amor é tão forte como a morte. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Então, a única forma de você dizer você vai ter sucesso é você amando. É você se dedicando. Mas pastora, não merece. Jesus não merecia, muitos não mereciam não, mas Jesus deu a vida dele por mim e por você, sem nós merecermos. O que nós temos que entender
é que essa luta que nós temos que lutar todos os dias não é contra a sangue nem contra a carne. É contra seus principados e potestades. E Ele é que está atuando nisso tudo. Agora veja só. Não existe força maligna contra o amor. Vou repetir. Não existe força maligna que seja forte tanto quanto é o amor. Ô querido, pode vir todo armado lá, cheio de capeta, cheio de demônio. Dá uma palavra de amor, diga eu te amo. Você é especial para mim. Faça o oposto para você ver o que é que vai acontecer na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus se cumpre. Viva a palavra. Amém? Glória a Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, recebemos essa palavra. Porque muitos de nós, Senhor, dizemos que somos cristãos, que estamos vivendo a Tua palavra. Mas muitas vezes, Senhor, estamos aquém de viver a Tua palavra. Senhor, sabemos que não é fácil viver a palavra, principalmente, Pai, quando se fala de relacionamentos conjugais, não é fácil. Não é fácil, Senhor, a vida a dois. Não é fácil conviver, Pai, com pessoas difíceis. Mas a Tua palavra diz que no Senhor nós podemos todas as coisas. Eu intercedo agora, Senhor, por essas esposas que estão aqui, que estão vivendo situações, talvez, Pai, aleluia, o desejo seja chutar o pau da barraca, parar, desistir. Meu Deus, quantas mulheres são acometidas até de depressão, por causa de relacionamentos abusivos, por causa de homens, Pai, e mulheres também problemáticas. Mas nós cremos no poder da palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Eu quero, Pai, profetizar nesta noite, Senhor, que o Senhor visite o coração das suas filhas, visite o coração dos teus filhos que estão aqui sofrendo por causa de um relacionamento, Senhor, da glória difícil. Que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor quebre fortalezas, Senhor, que nós possamos, Pai, aleluia, nos encher do teu amor a cada dia, porque o amor é tão forte, Senhor, quanto a morte. Quando o nosso coração está cheio de amor, não há lugar para ofensa, não há lugar, meu Pai, aleluia, para dores e para mazelas. Oh Espírito Santo, que nós possamos entender a cada dia o que é viver a Tua palavra. Toca nelas, Senhor. Visita cada uma que estará aqui nessa noite com o coração entristecido. Visita também homens, meu Pai, que não está vivendo o casamento que ele sonhou, que gostaria de ter uma mulher diferente, mas isso é o que o diabo faz, Pai, porque sabemos que não é fácil se relacionar. Sabemos, Pai, que a chave para um sucesso na nossa vida é aprender a nos relacionar, Senhor. Oh Espírito Santo, nos capacita cada um que está aqui, vai quebrando fortalezas, Pai, que essa esposa que já conhece como é o esposo possa compreendê-lo e ser instrumento, Pai, para que ele venha ser transformado. Meu Pai, esse marido que muitas vezes o diabo tem lançado setas, querendo que ele se desvie, querendo que ele caia, que ele tropece, colocando na frente dele outras mulheres, meu Pai, vai desfazendo agora o laço de Satanás, vai quebrando agora, Senhor, porque a nossa vida é para o Teu louvor e para a Tua glória. Oh Pai, capacita-nos
a suportar tudo que vem sobre a nossa vida, porque maior suportor é o Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, restauração de lares neste lugar. Eu quero profetizar, Senhor da glória, aleluia, que este marido que ainda não te conhece vai conhecer através do procedimento de sua esposa. O Senhor é o Deus de restauração. O Senhor é Deus de operando, Senhor. Não há quem possa impedir. Em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas.